Nós louvamos o Teu nome e adoramos o Teu nome nesta noite, Senhor. Aleluia. Declare comigo. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar com a esperança vir. Somente a Tua presença, Tua presença. Declare: eu provei e vi. Eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Tua presença. Declaro bem forte: Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Aleluia. Tua presença neste lugar, Senhor. Declare: não há nada igual. Nada igual, não há nada melhor a que se comparar com a esperança viva. Tua presença, Tua presença. Doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença neste lugar, Tua presença. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Declare: Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor.
lugar, Senhor. Aleluia. Declare de todo o teu coração, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Obrigado, Senhor, te damos graças e te bendizemos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, porque cremos na tua presença, no teu poder. E por isso nós sujeitamos e entregamos tudo a ti nesta noite. A nossa vida, a casa, a família, os desejos do nosso coração, os nossos pensamentos, tudo te pertence, Senhor. Por isso nós entregamos nas tuas mãos e pedimos, Senhor, abençoa, traz paz ao nosso coração. Faz aquilo, Senhor, que está no teu coração para conosco nesta noite, Senhor. E recebe também o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, Senhor. Portanto, nós sujeitamos tudo diante de ti, Senhor. Entregamos nas tuas mãos os nossos dízimos, ofertas, a nossa dedicação de coração a ti, Senhor. E pedimos, abençoa, faz prosperar nesses dias, Senhor. Enche do gozo, da alegria, do teu amor, Senhor. Traz-nos mais de ti, Senhor. Dá-nos mais de ti, Jesus. E por isso nós entregamos tudo e te bendizemos, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Enquanto nós cantamos mais uma vez, você pode se dirigir aos gasofilácios e colocar ali a tua oferta, e Deus vai te abençoar sobremaneira. Amém? Santo Espírito, bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. Tua glória, Senhor. Aleluia. Aleluia. Você pode ir sentando. Só rapidamente dar os avisos. Em seguida o pastor Isaías já vai estar conosco, compartilhando aqui uma palavra. Somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Estamos inaugurando os nossos novos gasofilácios ali, né? Porque os outros estavam tomados de cupim, né? Então Deus nos abençoe e tem nos abençoado neste lugar. Somos gratos a eles. Amém. Só avisando, nossos cultos continuam, né? Normal. Domingo pela parte da manhã às 9h30, e principalmente no dia 29 o jejum, ok? Às 9h30 da manhã vamos ter, porque aqui não tem segundo turno. Então nós vamos ter domingo dia 29 o nosso jejum às 9h30 da manhã, os nossos cultos à noite 19h30, às quartas-feiras 20 horas, e neste sábado os jovens começam a sua primeira reunião aqui, ok? Então convite para os jovens virem participar, né? Estarem juntos, ok? Amém? Tá bom? O pastor Isaías está conosco, uma palavra, né? Que Deus te abençoe como sempre tem abençoado, e nos abençoe também com a palavra que Ele certamente já colocou nos teus lábios, em teu coração para conosco. Amém. Você pode saudar Jesus na vida de Isaías. Aleluia, glória a Deus, que alegria estar com vocês. Desculpe aqui, eu demorei um pouquinho.
Na verdade, o microfone já estava ligado. Eu desliguei ele, né? Aí tive que ligar de novo. Mas eu fico feliz, junto com a minha esposa, Magda, de estar com vocês aqui, né? Vocês estão gostando desse lugar? Bonito, né? Lugar novo, tudo bem arrumadinho. Eu vim aqui desde o início ver como é que era, né? E Deus foi abençoando vocês com muitas coisas. Então eu quero dizer assim, o pastor Zé Carlos, sua esposa Sônia e o Rogério. O Rogério está com saudade do Rogério. O Rogério toda hora estava lá na sede, lá conversando com a gente, né? E agora nos abandonou. Vocês não acham que o Rogerinho e o pastor Zé Carlos são parecidos? Hein? Os caras parecem irmão, cara, né? E o irmão mais velho deles é o Joãozinho, João de Souza, né? Mas que bom a gente poder fazer a obra de Deus nesse espírito de amor, de amizade, né? De comunhão, e poder colher aquilo também que se vem semeando. Quando eu vim aqui, já quando eu estava ficando pronto, eu vi tudo novinho, né? Tudo pintado, eu vi essa plataforma tão bonita, tão bem feita. Eu vi o genro do pastor trabalhando, uma equipe junto de obreiros. A gente ficou tão feliz. Minha esposa veio junto e vim aqui hoje poder pregar. A gente que conhece a história da Cachoeirinha, para quem não sabe, há muitos anos atrás eu pedi para fazer um culto na Cachoeirinha. Nós tínhamos igreja em Gravataí, era o pastor Demiano, e eu convidei algumas igrejas, alguns pastores para fazer. Tinha um ginásio, acho que era Show Ball ginásio. O Anaconda tinha pregado nele uma vez, e nós fizemos um culto de milagre. E aquilo foi no inverno, que estava muito frio, mas o ginásio lotou, e foi uma noite de muita libertação. Muitas pessoas que sofriam foram tocadas, e naquela noite Deus colocou no nosso coração de começarmos a congregar na Cachoeirinha. Foi naquela noite. Eu disse para os pastores que eram daqui da região, eu disse: vocês podem arrumar um salão, vamos alugar. Eu me lembro que nós inauguramos, era ali na rua do centro, onde era a Câmara, né? Inauguramos num dia bem quente. Não sei se alguém foi naquela inauguração. Um dia bem quente, põe quente naquilo, né? Parecia um forno aquilo. E a gente lá tomando um suador. Mas de lá para cá Deus tem nos abençoado, e eu creio que Deus vai nos abençoar tremendamente nesse lugar. Amém? E também durante esse período de pandemia a gente teve algumas mudanças, e também podemos nesses dias confiar ainda mais em Deus. Há um texto no Salmo 34 que diz que nós devemos louvar o Senhor todo o tempo, e o louvor do Senhor está no nosso lábio todos os dias. É interessante, você louva a Deus não pelo que está acontecendo, pelos desafios ou pelas lutas, mas você louva a Deus porque Ele está contigo em tudo. Esse é o ponto. Nessa pandemia ainda mais, eu aprendi muitas coisas ainda nesses dias, porque como pastor, junto com os demais colegas do ministério, nós tivemos, né, algumas preocupações iniciais. Nós não sabíamos o que ia acontecer. Eu fui fazer parte no dia 17 de março, numa reunião com o prefeito de Porto Alegre, líderes de todas as religiões e alguns pastores também. E havia uma apreensão, um nervosismo, aquelas imagens da Itália, tanta coisa acontecendo, e se tinha um temor muito grande. Mas Deus nos disse uma coisa: eu vou estar com vocês. O pastor Zé Carlos pode dizer, nós tivemos várias reuniões do presbitério da Grande Porto Alegre. A gente fez alguns projetos, alguns planos, se fosse preciso fechar algumas congregações. Nós tínhamos várias preocupações, e das 64 congregações, nenhuma fechou. Vou dar um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. É muito legal isso aí. Aliás, mudamos para algumas novas. Uma delas foi vocês, né? Nós estávamos num salão, somos gratos por aquele salão, mas já era um salãozinho um pouquinho mais antigo, né? Nós tínhamos ali os cupins que assistiam o culto. Como não se converteram, nós viemos embora. Se os cupins tivessem se convertido, eu tinha ficado lá, mas eles não quiseram se converter,
né? Então eu me lembro lá no teatro também nós tínhamos lá os cupins, nós tínhamos aquele bichinho marrom que anda rápido, que as irmãs acham tão simpático, né? Nós tínhamos até alguns ratinhos crescidos, né? O teatro era divertido, né? Mas esses lugares mais antigos têm essas coisas assim, né? E aqui agora estamos felizes da vida. Mas deixa eu dizer uma coisa, também nós mudamos 2 salões em Porto Alegre. Um deles foi na Manuel Elias, salão melhor, com mais salas, e também do Rubem Berta. Interessante, né? Deus cuida de nós em todas as áreas, em todos os momentos. E nós tivemos também nesse período de pandemia muitas notícias e desafios de muitas pessoas. Então foi também um período onde a igreja num todo ela pôde orar mais pelos irmãos. Nós sentimos talvez uma distância de maneira presencial, mas foi um período também que nós sentimos uma unidade, uma presença no Espírito. Muitas pessoas ligando para mim, preocupadas comigo, se eu estava precisando de alguma coisa, de alguns lugares do Brasil mesmo. E nesta área, inclusive financeira, a gente pôde socorrer muitas pessoas. Para vocês terem uma ideia, só nos primeiros 10 dias por aí, nas primeiras 2 semanas, o Ministério na Grande Porto Alegre distribuiu aproximadamente 20 toneladas de alimento. Naquele primeiro mês assim, a gente distribuiu muitos alimentos. E nós temos continuado e Deus tem nos abençoado. Então assim, Deus mostrou uma coisa bem clara para nós, que nós não estamos sós. Ele cuida de nós. Ele nos guarda, nos livra de todo o mal. Deus é bom. E quando nós podemos estar enfrentando algum desafio, alguma luta, nós devemos crer que Ele está conosco e isso pode passar e pode ser vencido pela fé. Nós tivemos alguns irmãos que perderam o emprego, já a grande maioria conseguiu ter de volta. Nós tivemos milagres físicos, milagres fortes, curas pelas lives. Quando começou a quarentena em Porto Alegre, disseram que os idosos, depois de 60 anos, eu não sabia que depois de 60 anos você é idoso, porque eu tenho 62, eu não me sinto idoso. O José Carlos também não se sente idoso, mas disseram que depois de 60 a gente é idoso, então tudo bem. Aí disseram que nós não poderíamos sair de casa. E eu disse, como é que eu vou fazer as lives, como é que eu vou fazer os cultos, né? Eu disse para a Maida, se eu sair e não voltar, é porque me recolheram. Vai atrás, né? Mas daí tinha um irmão que ele me acompanhava até a igreja, no carro dele, e me acompanhava de volta até em casa, como dizendo, está entregue, né? Mas tem muitas coisas que nós vamos nos lembrar, e sobre todas elas, que Deus é bom e esteve conosco, e Ele vai continuar. Eu estava pensando também sobre a questão de estarmos aqui. Sabem, para Deus nada é o acaso. Esse lugar, depois que ele foi alugado por nós, veio um grupo, veio um irmão e o sócio dele que congrega conosco em Porto Alegre, vieram alugar para botar uma empresa. E aí o dono disse, não, está alugado para uma igreja. Aí o irmão disse, para uma igreja, como é o nome dela? Isso é Encontro de Fé. Pô, é a minha. E aí o proprietário disse, é de vocês? Sim. Aluguei bem? Então alugou muito bem. Alugou para gente boa, gente séria. Nós somos gente boa, nós somos gente séria. Nós somos a família de Deus. Abra comigo a tua Bíblia em Mateus. Eu estava meditando sobre o que falar nesta noite. E esse texto eu gosto muito dele, porque ele faz parte da minha vida, meu ministério. Porque quando eu comecei a pregar, esse texto foi uma base para mim. Mateus capítulo 4, versículo 23. Diz assim: percorria Jesus toda a Galileia
ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram então todos os doentes e acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, de Decápolis, Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão, numerosa multidão seguia. Esse texto ele fala do ministério de Jesus. Nós temos que entender que sempre que nós lemos algo sobre o ministério de Jesus, nós estamos também lendo aquilo que é o ministério da igreja hoje. Jesus, ele disse que nós continuaríamos, através dos seus discípulos, ele falou isso, aquilo que ele começou. Então, quando você lê algo que Cristo fez na terra, você está lendo aquilo que a igreja deve continuar fazendo. E aqui diz que Jesus, ele percorria, Jesus aqui o Messias, o Filho de Deus, o Cristo, ele andava. Naquela época era bem diferente, né? Hoje a gente saiu de casa, eu disse para o pastor Zé Carlos, 8h15 eu estou aí, 8h02 eu cheguei aqui na frente. A Maria disse, você não ia chegar 8h15? Mas assim, se eu marcar contigo, isso aí tu pode anotar, 8h15 eu vou chegar 8h05. Se eu marcar 8h30 eu vou chegar 8h20. Eu acabo chegando sempre antes, né? Mas a gente veio tão rápido, né, Maria? Não tinha trânsito, a gente veio tão rápido. 16 minutos, 18 da minha casa aqui. Na época de Jesus, quanto tempo isso levaria? Então diz que Jesus caminhava, andava por muitos lugares. E aqui diz que ele andou pela Galiléia. A Galiléia era uma região montanhosa. O pastor José esteve lá, Soninha, a gente passou por lá. Naquela época de Jesus, tinham ali mais ou menos umas 300.000 pessoas naquela região. E aproximadamente entre cidades e povoados, uns 200 lugares. Jesus andava por todos esses lugarzinhos pequenos, pregando o evangelho. Ele esteve em Nazaré, ele esteve em Naim, Canaã, Tiberias, Genezaré, Cafarnaum, Betsaida. E ali ele andou por todos esses lugares, fazendo a obra. Desde o começo do meu ministério eu aprendi isso. Se você quer ver os sinais e o poder de Deus na sua vida, diz que sinais seguirão os que creem, significa vão seguir quem anda. Você sabe que vocês são a segunda congregação que eu venho depois desse período de pandemia. E eu tinha marcado para ir a Canoas semana que vem e cancelaram. O pastor Demian disse que você não precisa vir. Eu disse, muito obrigado. Me rejeitaram lá em Canoas. Mas eu fui a Novo Hamburgo também, uma Santa Ceia, e depois eu vim aqui. Então, esse texto me ensinou muitas coisas. E diz que Jesus andava então por essas cidades todas, né? Jesus, ele se criou inclusive em Nazaré. Seu pai era de lá, eles tinham uma carpintaria. Mas depois no seu ministério ele fez uma base na cidade de Cafarnaum. Eles tinham uma casa que eles viviam ali próximo à casa de Pedro. Pedro vivia naquela região. Pedro tinha uma família. Seu pai e seus irmãos, eles eram pescadores. Então você vai ver que Jesus, nesta região, ele trabalhou bastante. E aqui diz que ele ensinava o evangelho do reino e pregava. Nós temos que entender que existe uma diferença nisso, ensinar e pregar. A palavra ensinar significa, ele orientava, ele explicava as escrituras para os discípulos, para os seus seguidores, para formá-los cada vez mais, para estruturá-los cada vez mais, para que eles fossem frutíferos. Então, na igreja vocês sempre vão ser ensinados. Nós temos nossos cultos, inclusive de domingo, que são mais para ensinar. Nós devemos ensinar nossos filhos desde pequeno. Diz a palavra, ensina a criança no caminho que ela deve andar desde pequeno, e quando crescer não vai se esquecer disso. Então o ensino, a meditação da palavra é algo que nós nunca devemos deixar de lado.
Então você tem que ter um coração disposto também para aprender e para crescer no reino. Quando a palavra fala na profecia de Isaías, diz que o seu nome seria o que? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Conselheiro significa aquele que iria ensinar, que daria conselhos, que daria orientações sábias. Então, a palavra de Deus tem conselhos, tem orientação sábia. Diz que ela é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Significa, luz, ela mostra por onde vamos andar, ela nos dá visão. E lâmpada, ela nos orienta quanto às pisadas. Então nos dá uma visão e uma condição de andar a cada passo. Então nós precisamos cada vez mais entender isso, que quando uma pessoa se converte, quando uma pessoa é salva, ela precisa ser ensinada na nova vida. E nós precisamos ser ensinados e aprendemos de Deus todos os dias. Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Tenhamos sempre um coração disposto para aprender do Senhor, e teremos paz, e seremos formados e vamos frutificar. Amém? O outro ponto que é interessante, diz que ele pregava. A palavra pregar significa já proclamar, anunciar. Nós nunca podemos parar de pregar o Evangelho, nunca. Agora, pregar e proclamar é quando você está declarando, você está afirmando aquilo que é o Evangelho para quem ainda não conhece o Evangelho, ou para pessoas que necessitam de um momento serem tocados por uma verdade para poderem agir na fé. Inclusive isso pode ser dentro da igreja. Então a palavra pregar significa proclamar, né? O Evangelho, as boas novas, declarar quem é Cristo, o Salvador, proclamar o plano de Deus, a vontade de Deus. Em Isaías 61 diz que o Espírito do Senhor, sobre Jesus, ele estaria para proclamar, para declarar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Então, proclamação não é somente tornar conhecido, proclamação não é somente uma informação, proclamação é uma afirmação de verdade que vai derrotar a mentira. Proclamação é uma manifestação da luz que vai resplandecer sobre as trevas. Quantas vezes numa cruzada, num evento, eu olhava e via que tinha muitas pessoas ali, e eu percebia que aquelas pessoas precisavam de uma proclamação, precisavam ter uma certeza, precisavam de uma afirmação. Eu me lembro uma vez que eu estava numa cruzada e eu disse: já te falaram muitas vezes que tu precisa mudar de vida, mas eu quero dizer uma coisa para ti: Deus é quem tem poder para mudar a tua vida. E estava ali uma pessoa que já tinha tentado várias vezes deixar as drogas e a bebida e o pecado, e nunca tinha conseguido. E naquela noite ela disse: então eu quero que esse Deus mude a minha vida. E Deus mudou a vida dela. Então nós devemos proclamar sempre que para Deus nada é impossível. Devemos pregar o Evangelho, devemos anunciar as boas novas. Significa, ele ensinava e proclamava o Evangelho do reino, nas sinagogas, na rua, por onde ele passava. E esse Evangelho do reino significa aquilo que é o propósito de Deus, que traz a visão de Deus, traz uma nova vida. O Evangelho do reino também dá um entendimento de uma nação, de uma nova pátria. E nós cremos na eternidade, e nós cremos na Nova Jerusalém, nós cremos no arrebatamento da igreja, nós cremos na volta de Cristo. Nós cremos, como diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, nós somos hoje uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Você está dentro do Brasil, você tem uma identidade brasileira, mas você é um cidadão eterno do reino de Deus. Você é filho de Deus. Eu gosto daquela canção que tem cantado hoje: eu não sou mais escravo do medo, eu sou um filho de Deus.
Legal, né? Então, esse evangelho do reino significa o plano de Deus, o que nós somos agora e para onde nós vamos, uma nova pátria, aonde está Deus conosco e está o seu poder também à nossa disposição. E neste evangelho do reino nós sentimos também o respaldo de Deus. E recebemos o Espírito de Deus sobre nós. Então, quando o evangelho do reino era pregado e proclamado e anunciado e ensinado, cumpria essa unção de Deus em Jesus. Ele foi ungido com o Espírito Santo e poder. Ele andou fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele disse: tudo que vocês estão vendo, esses milagres, tudo isso é porque o reino dos céus tem se acercado, é porque Deus está comigo. E Deus é conosco nos dias de hoje. Nós não estamos ensinando coisas da nossa cabeça. Eu gosto quando Paulo fala sobre a ceia, né? No capítulo 11, a partir do versículo 23, ele diz assim, ó: eu quero ensinar a vocês o seguinte: o que eu recebi do Senhor, significa, não é algo da minha cabeça. A ceia, ela é do Senhor. E nós proclamamos o Senhor no poder de Deus. Então, como é forte isso, a verdade, a luz que resplandece sobre as trevas. E aí diz que o Senhor, pregando esse evangelho, o amor de Deus se manifestava também curando os enfermos. Significa abençoando as pessoas, solucionando os problemas das pessoas, beneficiando as pessoas. Todo o tipo e tudo, Deus mostrando o amor. Aqui diz que Ele curava toda sorte de doenças e de enfermidades entre o povo. Eu gosto dessa palavra, toda sorte de doença. Você vai ver na Bíblia várias vezes que está a palavra toda, tudo e todo. Jesus, em Mateus 11:28, ele diz o seguinte: vinde a mim o quê? Todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Significa, o amor de Deus é para todos. Uma das coisas que me animou a pregar o evangelho foi esse entendimento, que o evangelho é a manifestação do amor de Deus para todos, em todas as áreas, é a solução de Deus para tudo. Eu era, por exemplo, um corretor de seguro de vida. No seguro de vida você tem a tabela por faixa etária, cada idade tem um preço. E depois de uma certa idade você já não pode mais fazer o seguro. E depois tem outra coisa: se você tem alguma enfermidade, fez alguma cirurgia, se tem algum problema de saúde, tem um questionário que você responderia também. E respondendo esse questionário, de repente você também não poderia fazer o seguro. Eu me lembro quando alguns clientes, eu tinha que dizer para eles: o senhor não pode mais fazer. Então, como é chato isso. Tem questão de idade, tem questão de condição. E hoje nós pregamos um evangelho que não tem idade, não tem cor, não tem sexo, nada que te impeça. Esse evangelho é a graça de Deus que se manifestou salvadora para todas as pessoas. Então, se alguém está aqui nesta noite, pode até pensar: mas eu acho que para mim não é. Eu acho que o meu problema também não está diante da vontade de Deus. Todos nós somos filhos amados de Deus. E vamos colocar o nosso problema, o nosso desafio diante de Deus. Podemos até ter tido alguns desafios, ou estando em alguns desafios, mas sabemos de uma coisa: o Deus do todo, de tudo, o Deus poderoso está com a gente. E Ele nos ama. Então Jesus, quando Ele saía com um pacote para todos, para tudo, para todas. Todas as enfermidades, todas as doenças, significa problemas espirituais, problemas emocionais, problemas mentais. Quando você lê em Isaías capítulo 53, que diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Nossas dores e nossas enfermidades significa nosso sofrimento da alma e as enfermidades do nosso corpo. Ele solucionava tudo. Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o Filho de Deus. E aí nós precisamos, por isso, ser ensinados, para conhecermos a palavra, inclusive para conhecer nossos direitos.
Esses dias eu atendi uma família, atendi uma pessoa conhecida até, e nós estávamos orando pela sua situação, que era uma situação grave. E me veio um texto que é o Salmos 26, quando Davi diz uma coisa: Senhor, eu tenho andado na tua presença, eu tenho buscado um coração justo, eu te temo, eu amo o lugar onde a tua glória assiste, eu não tenho me assentado com os pecadores. Eu disse: minha irmã, você procurou viver uma vida reta, uma vida justa, faça essa oração, creia na bondade de Deus, creia na misericórdia de Deus, mas invoque Deus, porque Deus é verdadeiro e tu és uma filha de Deus, e peça um milagre então para a tua vida. E Deus abençoou. O que nós precisamos também é saber mais, e como nos encaixaremos então, e como podemos estar dentro de tudo, de todo e de todas. Amém? Esse Deus está aqui esta noite. Esse Deus nos ama, né? Ele nos abençoa, Ele mostra o seu carinho. Então, o bem de Deus em amor para as pessoas. Na Galileia, Jesus foi em um lugar chamado Betsaida. Quando ele estava nesse lugar, um povoado, diz que trouxeram um cego para ele. Marcos capítulo 8, a partir do versículo 23. Você não precisa olhar agora. Trouxeram um cego para Jesus, que não era da aldeia, e pediram para que Jesus orasse por ele. Jesus fez uma coisa interessante. Jesus pegou o cego pela mão e tirou para fora da aldeia, e fez lodo, colocou nos olhos do cego e curou o cego. Fico pensando, por que Jesus tirou esse cego para fora da aldeia? É porque ele não era dali. Mas também, quem sabe, as pessoas não somariam naquilo que Jesus queria fazer. Sabe o que eu aprendi com isso? Que o Senhor muitas vezes tem que nos tomar pela mão e nos tirar para fora de algo que está nos prendendo, ou que seria contrário ao milagre de Deus na nossa vida. Jesus também, nesta região, na Galileia, né, ele criou aquele paralítico, curou aquele paralítico de Cafarnaum. No capítulo 5, a partir do versículo 17, nós temos a cura de um homem que ali Jesus, além de curar, ele dá um testemunho do seu ministério e mostra que Deus estava com ele, e ele era o Filho de Deus com poder para perdoar pecados. Aquele homem que é trazido, a casa estava lotada, fechada. O homem é colocado por cima do telhado, abriram o telhado, largaram o homem na frente de Jesus. Jesus disse: teus pecados estão perdoados. Começaram a murmurar, começaram a questionar. No versículo 24, Jesus disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados. Ele falou para o paralítico: levanta e anda. Isso foi na Galileia. Isso foi em um momento de desafios. Jesus estava sendo pressionado. Achavam que ele não era o Messias, mas ele estava ali. Então ele curou esse homem. Também em Cafarnaum ele curou aquela mulher do fluxo de sangue. Então você vai ver nos milagres de Jesus, você vai ver que ele curou muitas pessoas, e quem sabe uma área até pode ser parecida com a tua. A mulher do fluxo de sangue já tinha gastado o seu dinheiro todo por 12 anos, estava fraca. Ela foi até Jesus e ela queria tocar em Jesus, porque ela tinha escutado falar bem de Jesus. Isso foi na Galileia. E ela dizia o seguinte: se eu tocar nele, eu creio que eu vou ser curada, só no tocar nele. E quando ela chegou, tinha uma multidão, ela conseguiu furar a multidão. Quando ela tocou em Jesus, ela foi totalmente curada. Então Jesus parou e disse: olha, alguém me tocou. E os discípulos falaram: mas como assim alguém te tocou? Tem uma multidão tocando em ti. Uma coisa é encostar em Jesus, raspar, a outra é tocar com fé. Jesus disse: não, alguém tocou com fé, porque de mim saiu virtude. E Jesus falou uma coisa para aquela mulher, depois que ela se identificou: mulher, tua fé te salvou, vai em paz e fique livre do teu mal. Esse dia eu estava meditando numa coisa. Jesus, quando ensinou e proclamou, ele deu a salvação para as pessoas.
e a paz para quem não tinha, e o livramento de males que voltavam. Fiquei pensando, uma mulher sofrendo 12 anos de uma enfermidade e tinha ido a médicos e gastado todo o seu dinheiro. Possivelmente esta mulher tivesse tido alguns momentos de melhora. Nós já passamos por isso, eu já passei por isso. Às vezes uma doença, ela parece que está indo embora e tu começa a ficar feliz, daqui a pouco aquilo volta. Às vezes pode ser um vício, né? A pessoa pode ter um problema, um vício, ou às vezes até pode ser uma questão até do nosso temperamento. A gente pensa, agora estou conseguindo vencer isso, estou mais calmo, estou mais tranquilo. Daqui a pouco tu perde a cabeça de novo. Como é ruim quando uma coisa que parece que não vai acontecer mais, ela volta, uma enfermidade, um problema de vício, ou um pecado mesmo, você volta a cair. Então aquilo te tira a paz, e tu, mesmo ficando bom, tu fica com medo daquilo voltar. Eu conheço muita gente que foi curada de certas enfermidades, que está sempre com medo que aquilo volte. E às vezes um pequeno mal-estar, uma pequena dor de cabeça, já fica pensando, está voltando. Mas Jesus falou uma coisa: não vai voltar mais. Não vai voltar mais. Então é interessante isso. Aquela mulher precisava ouvir isso, ela precisava ter certeza de que realmente ela ficaria curada, de que realmente a sua doença não voltaria. Nós temos um colega nosso que é o pastor Brito. Esse dia ele entrou na minha sala, agora não é pandemia mesmo, de novo com um monte de exames. Disse: pastor, fiz todos os meus exames de novo, pastor, estou feliz, não tenho mais nada. Eu falei: mas tu foi com medo? Ele disse: olha, eu vou te contar uma coisa. Um dia nós estávamos fazendo um programa de televisão, e um dos meus colegas tinha ido a Israel, e ele falou: interessante, eu fui lá a Israel, eu vi lá o túmulo está vazio. A pessoa ia a Israel para ver que o túmulo está vazio. Se tu não fosse lá, tu não ia acreditar que está vazio. Meu irmão, nós aqui no Brasil sabemos que ele está vazio, porque o nosso coração está cheio dele, ele está vivo. É interessante, só uma colocação, irmão. Tá bom. Então Jesus disse para a mulher: não vai voltar mais. Só Jesus pode fazer isso. E esse é o nosso Jesus. E aí você vai na sequência, a viúva de Naim, algo já estava perdido, ele devolve. Uma mulher que tinha um filho só, estava indo para sepultar. Jesus, que está chegando na cidade, vê aquela mulher indo com aquele cortejo, todo mundo chorando. Jesus está chegando com uma turma alegre que vinha de um outro lugar, que tinha visto milagres. Jesus disse: pare um pouquinho. Diz para a mulher: não chores mais. Ele pode dizer para quem chora: não chores mais. Ele fez isso na Galileia e vai fazer, e está fazendo em Cachoeirinha. Esse lugar vai ser um lugar de paz para muita gente. Vai ser um lugar onde pessoas vão entrar chorando ali e não vão chorar mais, em nome de Jesus. Nós vamos hoje à noite orar, e Deus vai nos dar graça, vai abençoar o pastor José Carlos, vai abençoar os obreiros. Nós vamos ensinar ainda mais a palavra aqui dentro, nós vamos proclamar ainda mais o Evangelho, e Deus vai fazer muitos milagres aqui dentro para a glória dele. Jesus disse: não chores mais. Tocou no corpo do jovem, o jovem ressuscitou e devolveu para sua mãe. Que forte, que forte. Jairo também, foi à casa de Jairo, ressuscitou a filhinha de Jairo, uma menina com 12 anos de idade. Interessante. Então, quantas coisas fez Jesus na Galileia? Caminhou sobre as águas, multiplicou os pães, todo tipo de milagre. Então deixa eu dizer uma coisa para ti: e Ele continua fazendo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E o que Ele fez, se nós crermos, Ele vai fazer através de nós. Eu vim aqui para orar com vocês nesta noite. Eu tinha 3 mensagens preparadas para pregar essa noite. Uma era essa. As outras 2 não vou dizer, porque eu posso pregar numa outra hora que eu vier aqui, uma delas. Mas digo a vocês, não vai ser a última vez que eu vou vir aqui, não. Nós vamos fazer muitos cultos juntos aqui, e vamos ver muitos vizinhos dessa região. Sabe por que Deus está botando vocês aqui também? Para dar uma oportunidade.
Um dia Deus mostrou uma coisa muito interessante para nós em Canoas. Nós estávamos decidindo se nós íamos fazer a cruzada num bairro que era Guajuviras, era um bairro muito perigoso. Guajuviras recém tinha sido invadida, o bairro, as casas, estava muito perigoso. E nós ganhamos um terreno para fazer uma cruzada lá. E um irmão, me lembro, o pastor Fontana estava junto, era bem jovem ele disse: olha, é perigoso aquilo lá. Então nós ficamos decidindo, vamos ou não vamos. E a decisão da maioria dos obreiros na localidade foi não fazer a cruzada. E aí eu pedi, vamos fazer uma coisa, vamos orar primeiro. Era um lugar perigoso mesmo. E quando nós oramos, baixamos a cabeça, eu tive uma visão. Um bairro seco, pobre, em cima de um morro, onde não tinha água, e um caminhão-pipa daqueles tanques foi lá e levou água para todos. E Deus me disse: a tenda vai ser esse caminhão-pipa. Levem água para quem está com sede. E nós fomos. Eu me lembro que era um lugar perigoso. Uma noite, inclusive, o Fontana foi dar um aviso. E aí depois que ele deu o aviso, já era tarde. Ele disse: irmãos, eu vou fazer um pedido. Era no final do culto. Não fiquem dentro dos carros, porque estão assaltando lá fora. Fiquem todos aqui dentro. Depois saímos juntos. Não ficou ninguém na tenda, foi todo mundo embora. Esvaziou. Quem quer ficar aquela noite? Fontana, como é que tu me dá um aviso desse, Fontana? Eu fiquei preocupado. Então vamos embora também. Ficou só nós dois e mais uns 3 ou 4. Queridos, percorria Jesus. Nós vamos ver o Senhor conosco nesses dias, nessa região aqui. Então, quantos creem que Deus está conosco? Quantos creem que esse Deus, Ele é esse Deus do todo, de tudo, para todos, em todas as coisas? Vamos ficar de pé. Vamos colocar a nossa vida diante de Deus. Vamos crer que Deus pode nos abençoar. Vamos crer que Deus pode nos usar. Os irmãos do louvor podem vir aqui. Vamos crer que Deus vai fazer milagres nesses dias, amém? Feche teus olhos. Eu podia ter citado outros tantos milagres de Cafarnaum, mas um dos que eu sinto que Deus quer tocar nesta noite é perdoar pecados que estão impedindo qualquer bênção. E o outro é o mesmo da mulher do fluxo de sangue. O Senhor quer dizer para ti esta noite: eu vou te abençoar, e o teu mal não vai voltar. Não vai voltar. Vai vencer os vícios. Ficar em Deus acima de todas as coisas. Confere inclusive que Deus pode dar a solução através de coisas que Ele vai dar, mas não colocar a nossa esperança, a nossa confiança naquilo que Deus dá. Ministerialmente eu aprendi algumas lições na minha vida. O pastor Zé Carlos estava uma vez numa reunião de pastores, talvez alguns já ouviram isso, onde nós tínhamos sido como ministério questionado, criticado sobre alguma prática nossa, questão de cair, de demônios. O pastor Demian tinha trazido essa notícia para nós. Nós estávamos na minha sala e eu disse: pessoal, se a gente enfrentou essas críticas no início, quando nós tínhamos só uma tendinha pequena e a gente não parou, não vai ser agora que nós temos uma tenda grande, esta sede enorme, rádio, estamos na TV, que nós vamos ter medo. Quando eu falei isso, eu senti uma coisa, veio uma tristeza no meu coração. Eu falei para os colegas: eu vou no toalete e já volto. Eu entrei no banheiro, que fica atrás da minha sala, e disse: Deus, o que houve? Deus disse para mim: tu errou. Quando tu tinha só uma tendinha, eu era tudo para vocês. E agora vocês estão dizendo que tem uma confiança numa tenda grande, uma igreja grande, em rádio, em televisão. Eu não sou mais o todo de vocês. Eu voltei
tratei e desprezo. Nós precisamos pedir perdão a Deus. Eu preciso pedir perdão para vocês. Eu errei quando eu disse isso. Nós continuamos tendo a fé que nós tínhamos antes, que tínhamos só uma tendinha. Tudo que Deus nos deu, isso aqui é um presente de Deus, mas o nosso coração não está nesse salão. É bonito, mas o nosso coração está naquele que deu, porque aquele que deu pode continuar dando. Quando diz que são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco, significam os teus planos para nós. Confia em Deus. Então agora baixa tua cabeça, fecha teus olhos. Quero orar contigo. Quero abençoar a tua vida. Tu estava cantando, só em ti confiarei. Coloque a tua dúvida diante de Deus, os teus temores, crendo em todo de Deus, no tudo de Deus, no todos. Seja agora incluído no amor de Deus. Creia que o teu desafio, o teu problema está dentro da vontade de Deus de fazer milagres. Confie em Deus. Pai, nesta noite nos humilhamos diante de Ti. Nessa noite, Deus, nos rendemos a Ti de todo o nosso coração e colocamos a nossa esperança, Deus, e a nossa confiança em Ti. Agradecemos por esse salão, por essas cadeiras, por essa plataforma nova, por esse lugar. Mas nós estamos aqui para dizer que cremos em Ti que deu tudo, Senhor. E nós cremos, Deus, que Tu nos deu esse lugar e Tu vais continuar nos dando cada vez mais. Nós Te glorificamos, Senhor. Nós Te exaltamos nesta noite. Renovamos a nossa fé, a nossa confiança e a nossa alegria em Ti, Senhor. Também nesta noite colocamos os nossos desafios na Tua presença. Pai, eu sinto a Tua presença nesse lugar. Senhor, colocamos o nosso coração diante de Ti. Colocamos a nossa confiança agora diante de Ti, crendo que todos nós estamos dentro, Senhor, do Teu propósito. Somos Teu povo dentro do Teu reino, e todas as nossas necessidades Tu podes nos socorrer segundo a Tua riqueza em glória, Senhor. Então agora, Pai, nós nos humilhamos e clamamos por cada desafio, por cada situação, por cada problema, em nome de Jesus. Colocamos tudo diante de Ti, Senhor, e cremos agora e proclamamos, Senhor, a Tua presença nesse lugar. Proclamamos, Senhor, agora a Tua unção e o Teu milagre sobre esse ambiente. Proclamamos, Deus, agora Tu estás aqui para abençoar a família. Declaramos que as perturbações familiares caiam por terra em nome de Jesus. Proclamamos, Senhor, que este bairro agora Tua presença visita ele, esta cidade, e os céus são abertos sobre esse lugar em nome de Jesus. Proclamamos, Senhor, que os Teus anjos estão subindo e descendo, servindo nesse lugar. Proclamamos agora nesse ambiente a Tua cura física, Senhor. Declaramos, Senhor, pela fé, proclamamos que as nossas enfermidades todas foram levadas na cruz. Proclamamos o Teu poder de cura agora aqui, Senhor. Teu milagre e a Tua cura. Tomamos posse e proclamamos agora qual for a enfermidade na pele, no sangue, tumor, no cérebro, no rim, no pulmão, no fígado, onde for. Proclamamos o Teu poder curador. Proclamamos, Deus, a Tua bênção nas finanças. Proclamamos fé, Senhor. Proclamamos que Tu és poderoso e que Tu estás conosco. Só em Ti confiaremos, Senhor. Diga isso, cante.
estejamos sempre dispostos para aprender e cremos nas verdades proclamadas. E vamos ensinar e proclamar, amém? Que alegria estar com vocês. Quantos estão com saudade de dar um abraço em alguém? Eu já vi que vocês estão tudo afim de dar um abraço, né? Eu também gostei de dar um abraço em cada um de vocês, mas eu prometo voltar outra hora e dar esse abraço, tá? Tá? Uma alegria, pastor Zé Carlos, para mim, para a Magda, Soninha, o teu irmão aqui, não sei se é mais novo, mais velho, mas vamos ver, quem é que acha que é o Rogerinho mais velho? Levante a mão, levanta a mão. Tá ali, ó, levanta, o irmão não levantou, ali, ó, é mais velho. O Rogerinho tá judiado, né? Parece carro sem garagem. Então, o Rogério, o pessoal acha que tem mais novo, né? Ayurveda, que bom. Mas nós estamos felizes com tudo que Deus tem feito aqui. Vamos continuar servindo a Deus, ensinando, proclamando, orando pelas pessoas, amém? Vamos continuar firmes, como diz a palavra, porque tudo que é feito para Deus, nada é em vão. Deus nos recompensa, Deus nos abençoa. Nós tivemos agora algumas vitórias, inclusive na área financeira, até na vida pessoal. E Deus me disse: tu estás colhendo o que tu semeou também. Sabe, às vezes você semeia e você não imagina que pode passar o que passou o Egito. Pode ter tempo de vacas magras, mas você guardou no celeiro de Deus. Amém? Aplauda o Senhor, pastor Zé. Nós só temos a agradecer ao pastor Isaías, toda essa mudança que nós fizemos. Ele nos ajudou, cooperou conosco, né? Como tem feito como ministério. Somos gratos a Deus por ele, pela vida dele, a sua casa, a sua família. Estamos tantos anos juntos, né? Andando nessa caminhada, e cremos que Deus tem nos abençoado e vai continuar nos abençoando. Eu estava aqui meditando e pensando, né? Antes de descer, eu estava ali em cima orando a respeito desta noite, né? E o que Isaías falou aqui foi que Deus falou no meu coração, né? Eu estava agradecendo a Deus pelo lugar, por tudo, né? Arrumadinho, ajeitadinho, diferente do outro, né? E Deus, eu disse para Deus no meu coração: mas eu quero que continue, Senhor, a mesma unção e a mesma graça que Tu nos deu desde o início do ministério. Isso aqui não muda nada, só nos ajuda, mas que a Tua graça permaneça e se multiplique nas nossas vidas. E Deus falou bem claro no meu coração, e o que Isaías confirmou aqui: aqui vai ser um lugar de bênção, aqui vai ser um lugar de milagres, aqui vai ser um lugar onde Deus vai nos abençoar sobremaneira, e muitas pessoas ao redor e à volta vão se converter por causa da glória e da presença do Senhor conosco, amém? Muito obrigado, Senhor, aleluia, a Ele a honra, a glória e todo o louvor. Amém. Que Deus nos leve na sua paz, né? Até domingo pela parte da manhã, às 9h30.